Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 19, onde falamos sobre o papel do médium nas comunicações espíritas. Nós estamos no item 223, influência do espírito pessoal do médium. E estamos repassando algumas questões que Kardec fez aos espíritos. Hoje nós falaremos do item 4, que ele pergunta o seguinte: uma vez que o espírito do médium pôde adquirir em existências anteriores os conhecimentos que esquece sob seu envoltório corporal, mas dos quais se lembra como espírito, não pode tirar do seu próprio fundo as ideias que parecem ultrapassar a capacidade de sua instrução? A resposta: isso ocorre com frequência no estado de crise sonambúlica ou estática, mas, ainda uma vez, há circunstâncias que não permitem a dúvida. Estudai longamente e meditai. Então ele faz um questionamento bastante lógico. Nós sabemos que nós somos espíritos eternos e temos conhecimentos de vidas passadas. E no caso de sermos médios e termos conhecimentos anteriores, será que não poderíamos aproveitar esses conhecimentos para aplicá-lo em nossas atividades mediúnicas? Aí a espiritualidade responde sim, no caso da situação do sonâmbulo, que ele próprio tem o desprendimento e vai ter contato com o mundo espiritual. Ele fica mais livre e pode recuperar, pode acessar essas informações passadas. Mas os espíritos dão esse alerta: você deve sempre estudar. Você não pode ficar achando que por ter tido uma cultura anterior, um conhecimento anterior, que você pode ficar sem querer estudar, eu já sei, eu tenho conhecimentos anteriores, eu tenho segurança para fazer o trabalho, eu não preciso mais estudar. Muito engano. Tem que estudar. Traçando uma comparação, uma vez, essa semana eu ouvi um médico antigo falar que o médico ele tem que estar sempre estudando. Quando ele parar de estudar, ele deve parar de trabalhar. Porque se ele para de estudar e continua trabalhando, ele poderá colocar em risco os seus pacientes. Porque alguns remédios que ele prescreve poderá já ter outros efeitos que são estudados atualmente e que ele não tinha conhecimento anterior. Então, no caso do médium, que acha que sabe tudo e não precisa estudar, ele também pode ocorrer na mesma situação. Ele não pode achar que não precisa mais estudar. Ele precisa sempre estar se atualizando. Então, meus irmãos, o conhecimento é inerente à atividade mediúnica. Nós temos que continuar sempre nos atualizando. No item 5, é perguntado o seguinte: as comunicações provenientes do espírito, do médium, são sempre inferiores às que poderiam ser dadas pelos espíritos estranhos? A resposta: sempre não. Porque o próprio espírito estranho pode ser de uma ordem inferior à do médium e por isso falar menos sensatamente. Um exemplo: Chico Xavier, encarnado, quando estava encarnado, recebia várias comunicações. Poderia
como ocorreu em várias situações, ele, médium, ter uma ascendência espiritual sobre o espírito que está se comunicando com ele. Nem sempre isso acontece. Em muitos casos, o médium está numa situação espiritual abaixo do espírito que está se comunicando, mas pode acontecer do médium ser um espírito mais elevado do que o espírito que está se comunicando. Na continuação diz assim: vê-se isso no sonambulismo, porque aí é o mais frequentemente o espírito do sonâmbulo que se manifesta e que diz, portanto, algumas vezes, coisas muito boas. Então, no estado de sonambulismo, o médium, o espírito pode se comunicar de maneira até mais eficiente que o próprio espírito. Então, meus irmãos, nem sempre o espírito que está se comunicando está numa situação superior ao espírito do médium. No item 6, ele pergunta o seguinte: o espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento ou esse pensamento tem por intermediário, o espírito encarnado no médium? E essa condição nós já vimos anteriormente, né? Porque nós sabemos que as comunicações podem ser diretas, podem ser naturais, o médium receber uma comunicação natural e não tomar conhecimento, não tomar ciência do que está acontecendo, enquanto ele está nesse estado de ligação com o espírito. Mas pode acontecer situações de inspirações, situações de sensitivos, né, que recebem aquelas sensações dos espíritos, percebem a presença do espírito e transmite a comunicação. Quando o médium recebe a comunicação e passa pelo seu pensamento, ele pode sim passar uma impressão dele. É como se tivesse passando um líquido sobre uma tela e deixando a tela com algum fragmento. Ou seja, a comunicação passa pelo espírito, pela mente do espírito, do médium, e o médium pode influenciar a comunicação, analisar a comunicação e colocar algum pensamento dele, uma condição anímica, como nós já vimos anteriormente. Na resposta, ele fala assim: é o espírito do médium que o interpreta, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e é preciso um laço entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, e no fim do fio, uma pessoa inteligente a recebe e a transmite. Tem também um outro exemplo, né, que a gente já ouviu muito, que a água, quando passa pelo cano, ela deixa o cano molhado, né? E essa interferência, essa ligação poderá influenciar na transmissão da comunicação recebida pelo médium, porque o médium está recebendo uma informação, está passando pelo seu pensamento, pelo crivo da razão, e isso é importante que aconteça, e é importante saber disso para darmos aquela, na questão anterior, quando eu falo do conhecimento, que nós temos que ter conhecimento para analisarmos as mensagens recebidas e não estarmos na condição de fantoche daquele espírito ou daqueles espíritos que passam a comunicação. Nós não devemos passar tudo que recebemos
imediatamente, se não tivermos a certeza de que aquele mentor, aquele espírito é um espírito confiável, um espírito que a gente já tem um contato diário ou já tem um conhecimento prévio dele. Então é importante isso. Então quando a gente fala dessa parte da influência do médium, é interessante sempre nos mantermos com conhecimento, estudando para não sermos utilizados como fantoches desses espíritos. Então vamos continuar estudando, que temos muito que aprender, o nosso tempo é curto. Na próxima semana nós continuaremos com a questão 7 dessa segunda parte do item 223, que fala sobre o papel do médium nas comunicações espíritas. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.